Nosso assunto de hoje chama-se associação de resistores. A associação de resistores ela é uma situação bastante comum em circuitos elétricos, ok? No nosso dia a dia. Por quê? Porque em muitas situações nós temos que trabalhar com mais do que um resistor. E isso é fácil de você perceber quando a gente pensa, por exemplo, que uma lâmpada incandescente, uma lâmpada comum, utilizada ainda em muitos lugares, é uma lâmpada com um certo resistor ali dentro. Esse resistor, ele consegue produzir luminosidade por causa do efeito Joule. O efeito Joule transforma a energia elétrica em calor. E ao transformar em calor, esse calor pode aquecer a fiação e aquele fio ficar tão quente que ele passa a emitir luz. Por isso que a lâmpada incandescente ela também aquece o ambiente, exatamente por causa do efeito Joule do resistor dentro dela. Mas se eu pensar que eu posso ter numa casa, por exemplo, várias lâmpadas acesas e ligadas ao mesmo tempo, então eu tenho vários resistores ali em funcionamento. Mas não só as lâmpadas. As nossas casas também podem ter chuveiros elétricos, ferroelétricos, fornos, secador de cabelo, todos esses aparelhos ligados a uma mesma rede elétrica. Essa rede, ela vai ter vários desses resistores ligados entre si. E ao estarem ligados, nós temos uma associação, tá? A gente vai analisar agora quais são os tipos de associação de resistores que podem existir e as suas particularidades. A associação de resistores mais comuns que a gente pode encontrar são de dois tipos. A associação em série, tá? Que é um tipo comum, e uma associação em paralelo, que a gente vai falar daqui a pouco. A gente diz que uma associação é em série quando, pelos resistores associados, passa uma mesma corrente elétrica. Ou seja, a corrente elétrica que passa por todos os resistores, ela é constante. Vamos imaginar como é que seria isso. Eu tenho aqui um resistor elétrico, e eu quero que por ele passe uma corrente elétrica I. Tá? Vou chamar esse resistor de R1. Aí logo em seguida, eu associo outro resistor. Mas eu quero que essa corrente elétrica seja a mesma. Portanto, basta eu colocar esse resistor em seguida, ligado no final de R1. Então eu coloco aqui um resistor R2, onde o começo dele é no final de R1. E aí a corrente elétrica que passa por ele é a mesma. Se eu colocar um terceiro resistor ligado em série, vai acontecer a mesma coisa. Um resistor R3 percorrido também pela mesma corrente elétrica I. É claro que esses três resistores aqui, para ter essa corrente elétrica, tem que estar ligado a uma fonte, ok, de tensão que estimula essa corrente elétrica. Essa fonte é um gerador, tá? O gerador, ele vai estimular, ok, o campo elétrico através da sua ação dentro da fiação, e aí essa diferença de potencial, que é a tensão gerada pelo gerador, vai produzir essa corrente elétrica. Essa tensão, ela está representada aqui através de uma corrente elétrica convencional, tá? Aquela que a gente analisa de forma macroscópica. E ela sai do polo positivo do gerador e vai em direção aonde? Ao polo negativo do gerador. Então vamos imaginar essa corrente elétrica passando. Ela vem estimulada pelo gerador, sobe aqui pela fiação e passa pelo resistor. Passa por R1, passa por R2, passa por R3 e volta a circular no gerador aqui. Essa corrente elétrica, ao passar por cada gerador aqui, ela vai consumir parte da tensão, da diferença de potencial produzida aqui pelo gerador. Então, a diferença de potencial estimulada aqui no gerador, ela vai ser consumida em parte pelo resistor R1, em parte por quem? Pelo resistor R2 e em parte consumida pelo resistor R3. Ora, como é que eu sei disso? Lei de Ohm. Qual é a primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm diz que a resistência elétrica é igual a quem? A tensão a qual ele é estimulado, e ele consome isso, dividido pela intensidade da corrente elétrica. Se nós isolarmos aqui a tensão U nessa equação, como é que vai ficar a equação? U é igual a quem? R vezes I. Ok? Então, o que eu analiso disso? Eu analiso que toda vez que a resistência elétrica é percorrida uma corrente elétrica, essa resistência está consumindo uma parte da diferença de potencial que está estimulando isso. Só que ali eu tenho quantos resistores? 3. Então vamos pensar em cada um deles, tá? Pensando aqui no resistor R1. Olha lá. Eu tenho o resistor R1 aqui, sendo percorrido pela corrente I. Tá aqui, ó. Essa corrente elétrica I aqui. Bom, se eu tenho um resistor R1 e ele é percorrido pela corrente I, ele vai consumir uma parte da diferença de potencial. Vamos chamar essa parte que ele está consumindo aqui de U1, certo? A tensão consumida por qual resistor? R1. Então isso vai ser igual
a R1 vezes quem? Vezes a corrente I. Por que eu não estou especificando que a corrente elétrica agora aqui é I1? Numa associação em série, como a gente falou agora há pouco, a corrente que passa pelo primeiro resistor é a mesma que passa pelo segundo, é a mesma que passa por R3, pela terceira resistência. Ou seja, eu não preciso diferenciar, já que a corrente elétrica é a mesma. Então, nessa associação, uma característica importante que nós temos que frisar é que a corrente elétrica, ela se mantém constante durante toda a associação. Tá? Isso aqui é uma característica fundamental da associação em série. Então, nesse caso, quando R1 é percorrido pela corrente I, consome uma diferença potencial 1. Da mesma forma, vai acontecer agora com R2. Olha aqui, ó, R2. Eu tenho a resistência R2 aqui, certo? Que vai ser também percorrido pela corrente elétrica I. Nesse caso, aplicando a lei de Ohm, eu também terei uma diferença de potencial U2. E quanto vai ser U2? Aplicando a lei de Ohm, R2 vezes quem? Vezes o mesmo I, certo? Da mesma forma, eu posso pensar no R3, tá? Olhando ali para o R3, nós temos aqui o terceiro resistor, R3, também sendo percorrido pela mesma corrente elétrica I. E aí podemos pensar numa diferença de potencial U3. E quanto vai ser o 3? R3 vezes quanto? Vezes I. Então o que eu fiz? Eu simplesmente apliquei a primeira lei de Ohm, certo? Em cada resistor. Mas vamos pensar agora também de maneira geral. Tudo isso aqui, tanto R1 quanto R2 e R3, não são dificuldades que os resistores estão oferecendo a passagem da corrente elétrica? Então eu posso pensar assim de maneira geral, numa dificuldade total gerado pelo circuito inteiro. Se eu pensar nessa dificuldade total, eu estou pensando numa resistência total. E pensando numa resistência total, ou seja, uma resistência que equivale a tudo isso aqui, eu também posso aplicar a lei de Ohm. De que jeito? O total vai ser igual a quem? R total vezes quem? O mesmo I. Só que esse U total é exatamente esse U que está saindo de onde? Do gerador, já que o gerador está alimentando o circuito inteiro, certo? Toda a associação. Então esse U total estaria alimentando a resistência total dessa associação. Tá? Tudo bem daqui? Então nós temos aqui a lei de Ohm aplicada em cada resistor, assim como aplicada a uma resistência equivalente ao circuito inteiro. Bom, existe um princípio da física muito importante e é universal. Ele chama-se princípio da conservação da energia. O gerador fornece essa energia que vai ser convertida em calor por cada um desses desses resistores. O gerador fornece energia e isso aqui consome transformando em calor. Isso aqui também consome transformando em calor. Isso aqui também consome transformando em calor. Através de qual manifestação aqui? O 1, o 2 e o 3. E a energia total se manifesta aqui através da diferença de potencial total. Como a energia não pode ser criada nem destruída, só pode ser transformada, tudo o que aqui produz é o que isso aqui consome em cada um deles, certo? Então eu posso escrever o que aqui? Relacionando todos os usos. Usando o princípio da conservação da energia. O total é igual a quanto? O 1 mais o 2 mais o 3. Então podemos escrever assim, ó, pelo princípio da conservação da energia, certo? O que nós temos? Que o total é igual a quem? O 1 mais quem? Mais o 2 mais quem? Mais o 3. Certinho? Tá? Agora, o que eu faço? Substituo cada uma das leis de Ohm que eu encontrei aqui para o U com seus R e seus Is. Então, no lugar do total, quem que eu coloco no lugar do total? R total vezes I, certo? Isso é igual. Quem que eu coloco no lugar aqui de 1? R1 vezes quem? Vezes I. Mais. Quem que eu coloco no lugar do 2? R2 vezes quem? Vezes o mesmo I. Lembrando que a corrente elétrica ela é constante em todo o circuito. Mais o 3. Quem é o 3? R3
vezes quem? Vezes também o mesmo I. Repare que nós temos o mesmo I em todos os termos, não temos? O que eu posso fazer matematicamente? Simplificar isso, não podemos? Certo? A gente simplifica isso representando aqui o corte de cada um deles, certo? Tá? Maneira rápida de simplificar. O que me resta disso? Me resta que a resistência total, então, da associação é igual a quem? R1 mais R2 mais R3. Mais R3 aqui. O que isso significa para nós? Que associar resistores em série, que é o que eu acabei de fazer aqui com vocês, é ter no final uma resistência maior que cada elemento da associação, certo? Significa o quê? Significa que associar em séries é aumentar a dificuldade à passagem da corrente elétrica. Quanto mais resistores eu estou colocando em série, mais estou dificultando a passagem da corrente elétrica. Por quê? Porque eu estou criando um sistema que está consumindo cada vez mais energia durante o processo. Cada resistor está consumindo uma quantidade de energia, a soma disso tudo me dá a produção de energia total que eu tenho aqui. Com base nisso, a gente chega que a resistência total é igual à soma das resistências associadas. É claro que você pode pensar, professor, mas isso é lógico. Se eu liguei vários resistores, a resistência total é a soma de todos eles. Não é verdade. Isso só foi verdadeiro, primeiro, porque a corrente elétrica se manteve constante. Eu só pude chegar nesse resultado aqui, ó, certo? Porque em todos os resistores a corrente elétrica foi a mesma. Se não tivesse sido assim, eu não poderia ter cortado esses Is aqui. E eu não teria essa resposta. Tá? Segundo, eu pude fazer isso também porque eu estou usando um princípio de conservação da energia, que me permitiu escrever que o consumo produzido por cada resistor é igual ao consumo, à produção total da energia gerada pelo gerador. Então, nesse caso, essa consequência aqui, ela é característica da associação em série. Porque existe uma outra forma de associação que eu citei agora há pouco. E tem características bem diferentes disso. E não vai dar esse resultado. Essa outra associação é chamada associação em paralelo. E vamos ver como é que essa outra forma de associação me dá uma análise diferente. Uma associação em paralelo, ela é chamada dessa forma porque eu ofereço mais do que um caminho à passagem da corrente elétrica. Por exemplo, aqui, para a corrente elétrica entrar na associação aqui e sair do outro lado, quantos caminhos ela teve para sair do outro lado? Apenas um. Por isso que a corrente elétrica foi a mesma, não é? Mas e se eu ofertar mais caminhos? Por exemplo, imaginemos aqui embaixo, com um gerador de novo, com um polo positivo, polo negativo, criando a diferença de potencial U, certo? E aí essa fiação vem até aqui, e olha o que acontece agora. Eu trifurco isso aqui em 3 caminhos, certo? Em 3 possíveis caminhos. Aí aqui em cima, nós vamos mostrar um resistor R1, aqui em cima, resistor R1, aqui no meio um outro resistor, que eu vou chamá-lo de R2, e aqui embaixo um terceiro resistor, que eu vou chamá-lo de R3. E aí eu fecho de novo aqui. Certo? Reparem agora aqui, ó, fechando o circuito. A corrente elétrica gerada aqui no gerador, essa corrente elétrica aqui, ó, produzida pelo gerador, ela vai começar a circular. É claro que essa corrente elétrica, para acontecer, primeiro passou o campo elétrico por tudo isso. E o campo elétrico acontece à velocidade da luz, tá? Pelo menos assim, uma velocidade próxima da luz. E essa corrente elétrica chega aqui. Quando ela chega aqui nessa trifurcação, o que vai acontecer com ela? Ela tem um caminho só para chegar do outro lado? Não. Agora ela tem 3 caminhos. É como se eu imaginasse um fluxo de carros numa rua. Certo? Ah, tá certo que é uma analogia, tá? Mas eu tenho um fluxo de carro numa rua. Imagine que eu tenho agora um conjunto de carros chegando numa trifurcação. O que esses carros vão fazer? Percorrer 3 caminhos. Certo? Ao fazer isso, eu teria uma divisão, então, agora, desses caminhos percorridos pela corrente elétrica. Então, teremos aqui, ó, uma corrente elétrica I1, que vai subir aqui em cima, que vai passar por quem? Por R1, certo? Eu vou ter uma corrente elétrica agora I2, que vai passar aqui pelo meio, que vai passar pelo resistor R2 aqui. E teremos uma corrente elétrica I3, que vai descer aqui, e vai passar por quem? Pelo resistor R3.
Então, quantas correntes elétricas eu teria aqui? 3. A corrente elétrica I, que veio aqui, ó, é o I total. Uma corrente elétrica que chegou estimulada pelo gerador, certo? E essa corrente elétrica vem fluindo, se movimentando pelo fio, ela vai circular por tudo isso, só que nesse ponto ela se dividiu em quantas partes? 3. Essas 3 partes vão se juntar nesse nó de novo aqui e vai descer aqui um I total de novo que vai entrar na circulação novamente, certo? Então uma corrente elétrica total está circulando, porém, entre esse ponto e esse ponto, o que aconteceu com ela? Se dividiu em 3 partes, ok? A única diferença fundamental que você pode perceber em cada um deles é que em cada um deles, ao ser percorridos por uma corrente elétrica própria, essa corrente elétrica própria vai estar determinada pela medida da resistência de cada um deles. Como eu falei a vocês, eu tenho uma resistência R1, uma resistência R2, uma resistência R3. Essa resistência representa a dificuldade, tá? A dificuldade que nós estamos oferecendo aqui, deixa eu colocar nessa cor aqui diferente, a passagem da corrente elétrica, certo? Se essa resistência for maior que essa, por exemplo, então eu estou dizendo que aqui é mais difícil, não é? Se aqui é mais difícil, o que vai acontecer com a corrente elétrica? Vai ser menor. Onde a corrente elétrica for mais intensa, a corrente elétrica é menor. Coisa que não acontecia aqui. O que é que acontecia aqui com a corrente elétrica em cada resistor? Ela era a mesma. Até porque o caminho era um só, né? Ali não. Ali, como eu tenho essa possibilidade da corrente elétrica percorrer caminhos diferentes, cada resistor vai determinar a corrente que passa por ele. Quanto maior for a resistência aqui, em cada um deles, quanto maior for a resistência, o que nós teremos como consequência? Menor vai ser a medida da intensidade da corrente elétrica aqui. Por outro lado, tem uma coisa em comum entre todos eles. Todos os 3 resistores estão ligados aqui, ó, ao mesmo terminal positivo, não estão aqui desse lado? E todos os resistores também estão ligados dessa outra extremidade ao mesmo terminal negativo. Como o terminal positivo dos 3 resistores é o mesmo, e o terminal negativo aqui é o mesmo dos 3 resistores, então os 3 resistores estão ligados à mesma diferença de potencial. Então agora o que existe em comum nos 3 é que os 3 têm a mesma tensão. U aqui, U aqui, U aqui e U aqui, certo? Então agora, ao contrário da associação em série, que a corrente elétrica é a mesma e a tensão se dividia, certo? Agora quem se divide é a corrente e quem é o mesmo? É a tensão, a diferença de potencial. Então, como característica fundamental que você pode observar aqui na associação em paralelo, é que a tensão agora é que é constante. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá? Ali quem era constante? Era a corrente. E a tensão se dividia. Aqui quem é constante? E é a tensão. E quem se divide? É a corrente. Tudo bem? Tá? Bom, pensando nisso, tá? Agora como eu vou aplicar a lei de Ohm nesse caso? Bom, do mesmo jeito. A lei de Ohm é uma só. O U é igual a quem? RI. Mas o que está sendo diferenciado ali agora? É o U? Não, é a corrente. Então vamos pensar na corrente. Isola o I na equação lá, da lei de Ohm. Se nós sabemos que U é igual a RI, como é que fica o I aqui isolando ele? Eu pego o R que está multiplicando e passo dividindo. Então I vai ser igual a quem? U sobre R, certo? Aí o que eu vou fazer agora com a lei de Ohm? Vou aplicar em cada um dos resistores. E vou achar um I1. Quanto vai ser o I1? Usa a lei de Ohm. I1 vai ser igual a quem? O U, eu tenho que escrever o U1 agora? Por que não? Porque ele é o mesmo para todos os resistores. Então eu vou escrever o mesmo U agora aqui, ó. U para todo mundo. Sobre quem? O R1. Vou achar um I2. Olha lá. I2. Quanto vai ser o I2? O mesmo U sobre quem? O R2. Certo? Então, olha, pensando em cada um deles aqui. Vou achar um I3. Quem é o I3 aqui? O mesmo U também. O mesmo U aqui. Sobre quem? R3. E penso num I total. Quem seria esse I total?
seria uma corrente que passa por toda a associação, não é? Ela não passa por todo mundo, apesar de estar sendo dividida? Não é essa corrente elétrica total que passa por tudo isso? Então seria o mesmo U sobre quem? O R total. Uma resistência total equivalente à associação inteira. Então o que nós fizemos aqui? Aplicamos a lei de Ohm da mesma forma que nós temos lá. Só que agora isolando quem aqui? A corrente. E por que eu isolei a corrente? Bom, primeiro, é claro, porque cada uma delas é diferente em cada resistor, né? Certo? Mas agora, o princípio que eu vou utilizar aqui, é claro que o princípio da conservação de energia também ela é também conservada aqui.